E aí, como é que você tá, mano? Tá de boa? Tá tranquilo. Essa gravação tem que ficar noite sem dormir, né? Ansiedade. É, realmente, assim, um programa muito condecorado, né? Mas se você conseguir reparar na decoração aqui de cima do Homem-Aranha, foi tudo feito há 2 minutos atrás. Tinha um monte de caixa ali e tava horrível. Aí eu falei, mano, eu preciso dar um jeito nisso rápido. Aí eu peguei as HQs do Homem-Aranha que tava aqui e coloquei todas na frente. Ah, eu gostei, eu acho que eu vou deixar assim. Foi só mudando as HQs, eu gostei do padrão. Do cenário. É. Primeiro, deixa eu perguntar, qual série que você curtiu mais? Cara, o Legado de Júpiter. O Legado de Júpiter foi o que eu mais gostei, assim, pensando, né, nessa temática que a gente vai conversar. Eu tô muito triste porque a série foi descontinuada. Eu tô revoltado. Eu acho Legado de Júpiter a série mais injustiçada do ano pra mim até agora. E assim, eu achei a proposta da série muito boa. Eu não li os quadrinhos, então eu não sei se tem muita diferença. Eu não li os quadrinhos de Legado de Júpiter. Dessas séries foi a única que eu não li nenhum dos quadrinhos. Invencível eu comecei a ler, inclusive por Uhum. curiosidade mesmo, porque eu não consigo aguentar para ver a continuação. E eu tô curtindo os quadrinhos, mas o Legado de Júpiter eu curti, mano. Os caras crucificam na internet, crucificam. Eu vejo os caras assim no grupo, o assunto nada a ver, os caras aproveitam para crucificar o Legado de Júpiter. Eu tava trocando ideia com uns amigos que também curtem essas paradas de herói, né? E aí eu falando, não, porque eu comecei a assistir Legado de Júpiter, eles são uma bosta. Nossa, que terrível. Eu falei, como assim? Como assim? Aí eu começava a conversar com eles e falaram, olhando por esse lado, até parece um pouco mais interessante. Qual desses super-heróis, dessas histórias de super-heróis recentes você mais curtiu? Cara, focado nesse assunto da desmoralização dos super-heróis, eu acho que Invencível. Cara, Invencível eu assisti de um jeito assim, porque eu não esperava. Eu assisti conforme lançou. Então eu não tinha ideia do que ia acontecer. Quando eu comecei a assistir, começou a acontecer os bagulhos, minha mente estourou. Eu assisti assim, eu lembro do momento de eu assistindo assim o final do primeiro episódio, falando, mano, como do nada isso começa a acontecer? Foi sensacional. Agora, se for pegar por qualidade de série, pela série que eu mais gostei no geral, se a gente considerar. Você terminou o Falcão e Soldado Invernal? Não, eu não terminei o Falcão e Soldado Invernal. Esse eu comecei, mas eu não acabei. Se a gente considerar ele, mas é o meio clubismo, porque o Soldado Invernal é um dos meus personagens favoritos. Então Entendi. tem um Não é pouco de. muito, Não não é é uma muito análise fiel. muito boa. A gente tem visto uma imagem de herói muito nova, bem diferente da imagem do herói clássico, que é aquele herói estereotipado da DC. Porque o herói da Marvel, ele sempre foi um pouco mais humanizado. Ele era mais próximo dos humanos, né? Você pega um Peter Parker, você pega um Homem de Ferro, ele é assim mais de boas. Mas se você vai para DC, você tem aqui no clássicos quem? A Mulher Maravilha, que é quase uma deusa, é filha Uhum. de deuses, né? Você tem o quê? O Super-Homem, que é a própria representação do Deus na Terra. Então, o ser invulnerável, que faz tudo, o caráter lá em cima. Esses clássicos da DC, eles estão muito mais próximos das criaturas divinas do que das criaturas humanas. Mas esses novos super-heróis, aí, se a gente pegar aí o próprio Legado de Júpiter, que a gente já falou aqui, ele tem uma pegada mais humana e às vezes nem tão humana assim, dependendo do quanto a gente Meio abre o escopo. desumana até. Meio desumana, você tem que jogar o Watchman na roda, aí é desumano mesmo. Uhum. Os Imandias que eu diga. E, e aí parece que esses novos super-heróis eles se aproximam bastante da figura do anti-herói. A grande diferença, né, que a gente tinha aí na mentalidade clássica, vamos colocar no senso comum de discussão de super-herói, é que o herói era aquele que fazia a coisa certa pela razão certa. Ele fazia o bem porque o bem era bom para o povo. O anti-herói, ele era aquele que não tinha limite. Se ele precisasse fazer o mal, se ele precisasse matar Matar alguém, por alguém. exemplo,
Ele Ele matava, tava de mataria. boas. Tava de boas. Mas ele não queria o mal do coletivo. Ele só não Uhum. se importava com os mesmos Com o limites, né? caminho. O caminho não interessava. O caminho justificava o Interessava para fim. ele. O fim justificava Diferente o do caminho ali. vilão. Diferente do vilão. O vilão, ele queria fazer o mal. Sim. O anti-herói não queria fazer o mal. O anti-herói queria fazer o bem. Aí a minha pergunta é, será que esses novos super-heróis não estão se aproximando mais dos anti-heróis do que da figura clássica do herói? Já que eles estão passando um pouquinho dos limites. Haja vista aí o The Boys aí para deixar claro isso daí, né? Aí eu lembrei das primeiras vezes que eu vi o termo anti-herói. Foi com o Slade, né? O Deathstroke. E com o Deadpool. Foi as primeiras vezes, assim. Depois eu percebi que eu conhecia outros anti-heróis. Como Justiceiro, que eu já conhecia. Só que as primeiras vezes que eu vi foi baseada nesses dois. E eu lembro que na época eu não sabia a diferença. Então eu fui procurar sobre. E uma explicação que eu tinha na minha cabeça na época, assim, na minha pré-adolescência, era que o anti-herói matava e o herói não matava. Se isso fosse o certo, todos os heróis da Marvel seriam anti-heróis do cinema. Inclusive o Homem-Aranha, que é o herói mais do CM, né? É o herói mais ali juvenil, mais focado para as crianças mesmo, matou alguém. Então até o Homem-Aranha seria justiceiro, anti-herói, aliás, nessas condições. E também, Gui, quando a gente vai extrapola um pouco o universo dos quadrinhos, porque essa figura de herói ela não começou com o gênero quadrinho, ela tá lá desde a mitologia. Sim. Os heróis mitológicos, eles são grandes guerreiros assassinos. Assassino. O que Aquiles fez, Sim. Perseus sabe? O que mesmo Hércules, também. Perseu, os próprios deuses gregos, E que não a eram gente, assassinatos bonitos. de jeito nenhum. A ética do deus grego ela era infinitamente inferior à ética do semideus, né? Sim. Do filho dele aqui na Terra. Você Uhum. pega lá um Hades, você pega um Zeus, você compara aí com Hércules, pelo amor de Deus, Hércules é professor de ética para Zeus. Que era. Então, até essa própria noção do não matar, dentro do que a gente chama de herói, dentro De do nosso herói. conceito de herói, Sim. ele é um pouco relativo. Uhum. Talvez a gente não deva falar sobre a morte em específico, mas sobre a intenção. O herói é aquele que quer fazer certo, o que quer fazer o bem. Vamos pensar assim, né? Por isso a gente não chama o anti-herói de vilão, porque ele ainda está dentro do escopo do herói. Sim, ele não tem Ele não más está fora. intenções. Isso aí, ele não quer fazer o mal. O vilão quer fazer o mal. Ele não quer fazer o mal. E aí eu trago aqui uma pergunta: o Batman. E aí, Gui? Herói, anti-herói, herói novo? Então, quando eu cheguei nessa conclusão da Marvel, eu tava exatamente com o Batman na minha cabeça, falando, não, mas o Batman é o herói ou ele é um anti-herói? A resposta que eu cheguei, porque assim, o Batman ele não mata. Essa é a linha tênue dele, né? Tem algumas versões dele que matam, mas a principal não mata. Então, eu acho que depende da versão. Por O exemplo, Batman ele só não se importa com as leis, com as leis. Ele mesmo faz as exatamente. leis, mas mata. Exatamente. Mesmo nessa época, que também se passa nos quadrinhos várias vezes, a polícia já caçou o Batman várias vezes nos quadrinhos, nunca a ponto de pôr a vida de alguém em risco para alcançar um fim. Vamos supor, se tivesse uma pessoa não tão boa morrendo e ele tivesse que ou resgatar aquela pessoa ou pegar o vilão, ele resgataria a pessoa. Talvez o senso de anti-herói entre nesse lance de prioridade. Qual que é a prioridade do personagem? Existe uma diferença. Dá pra gente pensar. Eu acho que essa é uma discussão que está muito ligada à ética. Você falava Uhum. aí, eu pensava que ela está muito ligada à ética. O tipo de ética que a gente escolhe seguir. E
existe uma diferença entre uma ética que a gente chama de deontológica e uma ética que a gente chama de consequencialista, e eu apelaria ainda para uma ética utilitarista. Então, qual é basicamente essa diferença? A ética deontológica é aquela que fala que existem valores morais absolutos e é absoluto, ponto, acabou. A ética consequencialista é a ética que fala que o que vai dizer se algo é moral ou não moral é a consequência. Não é um princípio absoluto, mas é a consequência que aquilo traz. A ética moral utilitarista é aquela que vai falar que o que é moral é aquilo que é bom para o coletivo, é aquilo que é mais útil. Aquilo que é mais útil para o coletivo é aquilo que é bom. Aquilo que é menos útil para o coletivo não é bom. Então, assassinato, por exemplo, dentro dessas questões éticas, né? Um eticista deontológico diria, não, matar é errado e acabou. Simplesmente assim. Um consequencialista falar, bem, se eu matar, a consequência é que eu posso gerar um clima de instabilidade ali, de insegurança, posso gerar uma revolução, posso gerar brigas, vingança e tal, então não é, a consequência não é boa. Logo, não é bom, não é um ato bom, matar não é um ato bom. O utilitarista, ele vai falar, não é útil eu deixar as pessoas saírem se matando porque eu vou acabar com o meu coletivo. Eu não vou conseguir construir uma sociedade. Então, criar uma regra de que não matar é o melhor para o coletivo. Me parece que a discussão do anti-herói e do herói está meio ligado a essa ética deontológica. O herói, ele é absoluto. Existem coisas certas e daqui a gente não passa. A gente pode colocar que heróis adotam critérios diferentes. Então parece que o código do Super-Homem é maior do que o código do Batman. Uhum. Mas ainda existe um código. Sim, tanto absoluto. Que, se você parar para pensar, os dois geram o mesmo resultado. Sim. Os dois não matam, com exceção de Injustice. Você foi atrás de Injustice falando nisso que eu te falei? Eu não fui atrás do Injustice, mas eu encontrei um muito louco que é o Superman entre a foice e a espada. É a mesma vibe. Os dois, Nossa, os dois tá ali, ó, pau, entre a foice e o martelo. Entre a foice e o martelo, a espada não. Tem umas discussões filosóficas de fãs sobre qual Superman ganharia na porrada, do Injustice e do Entre a Força e o Martelo. O Entre a Força e o Martelo me lembra muito, inclusive as características físicas, ao Omni-Man, do Invencível. Até na própria proposta ideológica, Exatamente. Né? Lembra muito. Você pensa que a fala final do Omni-Man é: Mark, eu quero trazer uma sociedade que tem saúde para todo mundo desenvolvida, que tem tecnologia para todo mundo desenvolvido, que tem estabilidade para todo mundo desenvolvida, que mal tem matar uma geração para fazer isso acontecer. Uhum. Sim. Quem é que oferece, que sistema político é esse que oferece e que busca saúde para todo mundo, tecnologia para todo mundo, bem-estar para todo mundo, igualmente, sem ser o socialismo na política e o comunismo na economia? É ele, sabe? Então a proposta está muito próxima. Sim. E aí a gente já entra num ponto totalmente diferente do Capitão Pátria. O Capitão Sim. Pátria, ele não faz uma coisa por um motivo. Ele simplesmente faz porque ele quer. Ou pela imagem. São as duas coisas. É ele. Basicamente, tudo o que move o que ele quer fazer é ele mesmo, é o próprio ego. Se aquilo vai causar um mal para a imagem dele, se não tem como ele evitar, ele dá um migué. Igual o incidente do avião. Ele fala que tentou e tudo. Fica quieta aí, ninguém fala nada. E ele comove as pessoas com isso. Só que tem coisas que ele faz sem o menor motivo. Ele simplesmente. Ele é como se fosse uma criança com superpoderes. Que não foi educada, que foi mimada por aquilo. Inclusive, eu não sei direito. Eu não li os quadrinhos de The Boys também. Eu sei de algumas coisas por pesquisar. Algumas coisas dos quadrinhos que ainda não teve na série, mas eu não sei qual foi a origem exata dele. Se realmente foi aquilo parecido com Superman ou se ele foi criado em laboratório. Porque eu sei que existe um clone dele. Então, eu não sei
se a origem contada até então tá certa também, sabe? Ou se ele vai descobrir que é uma mentira depois. Mas ao que parece, ele foi criado para ser um super-herói. Então ele foi criado com ego lá em cima, e por isso ele acha que ele é um ser absoluto, um ser superior que pode fazer o que ele quiser no mundo. Ele não tem intenção de governar o mundo, por exemplo. Porque para ele seria mais trabalho, seria mais dificuldade. É um doutor Manhattan egoísta. Exatamente. O Dr. Manhattan egoísta. Inclusive, eu tava conversando com uma amiga ontem. Eu não gosto do Dr. Manhattan. Pô, tão gente boa. Eu não, tipo, Ele é bem diferente, isso é verdade. Ele não, sim. E, ele sei se lá. desumanizou completamente. E eu não curto. Não sei, acho que talvez por ser algo inatingível, sabe? Porque eu tô desenvolvendo uma HQ minha. E esses dias eu tava pensando nas fraquezas do super-herói que eu tô desenvolvendo. E aí eu tava pensando nos super-heróis que não têm fraquezas. E o Manhattan, ele é um que até onde eu sei, ele não tem uma fraqueza nítida. Principalmente depois que ele se desumanizou dos sentimentos, até. É... Qual... Faltou eu falar de alguma série? A gente Ou do falou do Umbrella Invencível? Academy, Umbrella Academy. É boa. Nossa, eu amei essa série. mas queria voltar rapidinho naquela questão do herói, que o herói é aquele que tem o código absoluto. O anti-herói é aquele que tem o código relativo. Então ele tem o código também, mas o código dele é relativo, e eu acho que nisso se separa, a gente vê aí uma diferença mais basal, olhando pela ótica da ética, né? Claro que a gente podia olhar por infinitas óticas. Olhando Hum, pela ótica da ética, o herói, o anti-herói, ele tem um código moral que intenciona fazer o bem, mas ele é relativo. Enquanto o herói, ele tem o código moral que intenciona fazer o bem e é absoluto. O código moral do vilão, ele intenciona fazer o mal. sim. O, Eu acho que é o bom para o vilão é o mal. uma boa E aí, distinção. Dá pra e separar bem, aí, pensando assim. e aí eu me pergunto, no caso do legado de Júpiter, que ele apresenta aquele conflito geracional entre os antigos heróis e os novos heróis, a discussão é justamente essa. A gente não vai relativizar. O mundo não é mais o mesmo. O Uhum, mundo dos super-heróis não é mais o mundo pós-guerra mundial, que é uma coisa muito interessante de se considerar. Numa guerra, na Guerra Mundial, 1930, que é 1930, 1940, que é a época que o legado de Júpiter evoca, por isso eu estou fazendo ela, o sonho de mundo iluminista ruiu. No iluminismo, tinha aquela expectativa de que a gente ia ser liberto pela razão, de que o ser humano ia desenvolver as suas máximas potências, ia ser completamente ético, igualdade, liberdade, fraternidade na Revolução Francesa e tudo. E aí o que isso gerou? Gerou uma guerra mundial. uhum, A esperança na humanidade, nesse homem bom que a razão ia construir, acabou. Então, o que precisava? Precisava de ícones que trouxessem essa esperança de volta. Daí a gente tem o Superman, que é esse ser que quase não é humano. Na verdade, ele, na prática, ele não é humano, né? Ele uhum. é É kryptoniano. kryptoniano, mas se identifica muito com os seres humanos e é a referência, é a inspiração para os seres Sim, humanos, é a inspiração em é o- ética, a inspiração em serviço e afim. ele é o auge, né? Ele é o que o ser humano deve ser. Só que a gente não vive mais nesse mundo pós-guerra. Tanto que o A gente, Superman se tornou chato. exato. Tiveram que reformar ele para poder ter um envolvimento, um engajamento, né? Sim. E aí a gente não precisa mais desse herói com moralidade absoluta. É meio estranho na nossa sociedade a gente falar de valores absolutos hoje em dia. Então, a gente precisa de heróis que estejam relativizando esse código, mas que ainda sejam heróis. Que ainda sirvam em alguma medida de modelo, que ainda tenham, que ainda se reconheça que eles estão buscando fazer o que é certo, eles estão buscando lutar pela justiça e coisas do gênero. Que é o que acontece com o filho do Tópico. Uhum. Esqueci qual é o nome dele agora, o do personagem. Cara, eu também esqueci, eu assisti logo que lançou, mas Aí o o filho filho do dele, a discussão é essa. O tópico, a discussão dele é essa. o topiquinho. O tópico Júnior. E eu não vou matar ele para deixar você vivo? Sim, E esse é o grande conflito
geracional. Os novos heróis são uma geração com uma perspectiva diferente Dos da antigos. geração dos antigos heróis. Isso que a E gente tava falando muito do interessante. Superman ter ficado chato, isso a gente na vida real viu ele como algo chato. Imagine se ele realmente existisse e fosse o mesmo Superman pós-guerra. A gente veria ele como um tiozão, que não tem mais o mesmo Quadradaço. fundamento. É, exatamente, que a gente não daria mais ouvidos a ele. Que é o que acontece em Legado de Júpiter, né? O tópico é como se fosse o Superman, É, e a filha dele sempre teve. A família dele foi prejudicada pela falta de. Pela definição de flexibilidade. caráter dele, por ele não estar presente, por estar em outros lugares, salvando outras pessoas, porque essa era a prioridade dele. E nisso já vem a filha dele desde antes, revoltada por isso, até que o filho dele, que era até então ainda gostava dele, fica revoltado depois dele realmente criticar por ele ter salvado a vida dele. Ingratidão, né, rapaz? Ingratidão. Inclusive, eu fiquei do lado do filho dele. Eu Quem fiquei não muito. fica? A série ela é desenvolvida para você ficar do lado do filho dele, né? Sim, A mas pergunta, a questão que norteia a série é: os heróis fazem o que é certo pelo bem da sociedade, porque é isso que a sociedade quer. Mas e quando a sociedade não quer o que não os heróis quer querem? isso. Uhum. Essa é a grande questão que nortearia a série se não tivesse sido cancelada. Coloco ênfase aqui no meu repúdio ao cancelamento, Marcar a porque a Netflix no vídeo. descontinuidade, que é absurdo. É Cara, e é muito absurdo isso. triste só Tão legal. abrir um parênteses aqui que o ator que faz o tópico, eu vi uma matéria que me deixou muito mais triste com o cancelamento. Ele, antes de oferecerem o papel para ele queria muito fazer o papel de super-herói, mas ele se considerava velho para fazer um super-herói. E quando a Netflix deu o papel para ele ficou tipo triunfante, sabe, de felicidade. Isso me deixou mais triste pelo cancelamento ainda. Iludiu pesado, cara. É que Mas, assim, Gui, eu queria trazer um personagem que é icônico, e eu pensava sobre ele, eu conversava com algumas pessoas sobre ele, e aproveitando que a gente ainda está nessa discussão do herói e do anti-herói, e do que da moral que diferencia os dois, o Magneto. Então, vamos lá. Os X-Men, eles são heróis porque eles fazem bem para os não mutantes. Eles protegem, eles cuidam e afins, né? uhum, O Magneto, ele não quer o mal dos não mutantes. Ele só quer que os não mutantes tenham clareza de que os mutantes são uma raça superior. o que na verdade até realmente são. Se você parar para Ninguém analisar. errado. Só que a gente chega naquele ponto. Os meios, às Justificam ele assim. vezes, ele extrapola os meios, ele passa de um certo ápice, sabe? Então eu acho que ele não é um vilão. Ele entra como um anti-herói por isso. A intenção dele não é dominar o mundo, não é destruir o mundo. A intenção dele é justiça. É um senso de justiça da cabeça dele, que para ele faz total sentido ele fazer o que seja o que tiver que ser feito em prol dos mutantes. Uhum. Eu E também, você, o que, eu que você acha? enquadro o Magneto no escopo do heroísmo. Eu falo no escopo do heroísmo porque eu acho que a gente vai ter que mudar a nossa forma de pensar e categorizar a partir dessas novas gerações. A Sim, partir de Invencível, a partir de Legado de Júpiter, daqui para frente provavelmente a gente vai ter que mudar. Antes a gente tinha um pensamento que é um pensamento aristotélico. A gente tem categorias e a gente joga os mundos nessa categoria. Então tem a categoria do herói, tem as características que a gente veio tentando delimitar aqui até agora. Tem a categoria do anti-herói, tem a categoria do vilão. Eu acho que daqui para frente a gente não vai ter que falar de categorias, a gente vai ter que falar de um espectro, de um contínuo, de uma linha contínua, aonde vai ter o escopo do heroísmo e o escopo do vilanismo. E nem sempre vai ser tão preto e branco, às vezes sim. vai ser cinza e a gente vai estar falando de herói. Vai Uhum. ser o herói da trama e ele vai estar nessa área cinza e ainda vai ser herói.
Talvez Sim, daqui para frente a figura do anti-herói que diminua um pouco, mas não a do herói. Quer dizer, depende do analista, né? Ou ele vai chamar geral de anti-herói, ou ele vai jogar o anti-herói dentro do heroísmo. sim. Mas eu É, acho que a gente tem que mudar essa forma de categorizar. A forma aristotélica de categorias não está dando mais conta. inclusive, foi uma das reportagens que eu te mandei, né? Que falava, falava o nome das séries e falava a desconstrução de heróis que nós precisávamos. Porque era o que precisava, não dava para ficar no mesmo arroz e feijão. Não gerava nem público, mas não geraria o arroz e feijão. Porque nossa geração é mais realista. Por exemplo, antigamente, para um filme ter sangue, violência, eram raros os filmes que tem. Hoje em dia já são bem mais. Então, nossa geração já está acostumada com um pouco mais de brutalidade, um pouco mais de evasão nessa moral. Então, se os super-heróis continuassem sendo só feijão com arroz, eles continuariam atraindo só crianças. E até as crianças se cansariam. Porque quando eu era criança mesmo, eu só conhecia, quando eu era criancinha, eu conhecia o Batman, o Homem-Aranha e o Hulk. Que eram os três que tinham filmes. Os outros tinham filmes mais antigos de outros heróis, tinha o Capitão América antigão, mas, cara, era filme antigaço, eu não queria ver, tá ligado? Queria ver o Hulk que saiu em 2004, o Homem-Aranha do Tom Maguire, o Batman da Nolan. trilogia. Então, seria uma coisa chata, tanto que o primeiro X-Men, eu acho bem feijão com arroz, mas era da época que tava, que ainda era feijão com arroz, era na época que tava chegando no limite disso. Então eu entendo o feijão de arroz do primeiro filme dos X-Men. O segundo filme já dá uma evadida maior, já tem mortes, já tem uma brutalidade. A luta do Wolverine contra aquela mina que também consegue sair umas garras dela, No as desenho ela unhas. chama X-23. Foi uma adaptação da X-23, né, que fizeram. E a luta é muito louca, ele derruba ela num poço de adamantio. Ele basicamente afoga ele em concreto de adamantio. Então, tipo, ali já começou o movimentar. E conforme foi passando o tempo, isso foi aumentando. Hoje em dia, a gente precisava muito disso para atrair o público e também para ter graça. Não dava para ficar uma historinha, ai, a menina, o vilão sequestra a menina, o super-herói derrota o vilão, e felizes para sempre. A gente precisava de percas. O Homem-Aranha do Andrew Garfield eu acho sensacional, por mais que as pessoas crucifiquem, eu defendo, porque um dos pontos sensacionais é que ele não tem medo de, de sair do padrão. Foi o primeiro filme do Homem-Aranha que teve uma morte de uma pessoa que não era um vilão. Uma morte significativa. Foi a primeira. é, Dentre os heróis da Marvel, foi a primeira namorada de super-herói que morreu. Nos quadrinhos, ela foi realmente a primeira. E no filme, no geral, ela foi a segunda, porque já tinha tido do Batman da trilogia lá, né? Só que, cara, se você vê um filme do Homem-Aranha com uma morte daquela, que foi uma morte violenta, a dela. Então eu acho sensacional esse filme por isso. Então, as falhas dos super-heróis começaram a ficar nítidas e agora a gente tá vendo super-heróis que, além de lidar com as falhas, eles não se importam com as falhas. Tá mais perto da realidade, mais perto do que nossos governos seriam, mais perto do que realmente pessoas poderosas seriam na vida real, do que o Felizes para Sempre que tinha antigamente. Eu tenho uma questão que de cunho bem prático para fazer sobre isso, mas eu queria fazer depois. Vamos para o Umbrella Academy. Já tava pensando no Bela Academy Experiência com também. Umbrella Academy. Eu amei Umbrella Academy, assim, foi paixão à primeira